Diego, muito obrigado por participar hoje do Founder to Founder. Que prazer enorme te ter aqui, cara. E eu gostaria de começar o programa então perguntando quem que é o Diego? Bruno, para mim é um prazer também estar aqui falando um pouquinho da minha história, a história do Asas. Obrigado, né, pela oportunidade. Falando um pouco de quem é Diego, né? Quem sou eu? Eu tenho orgulho de dizer que eu comecei a programar com 6 anos, o meu irmão tinha 8. Nós fundamos a empresa Asas, né? Que tá até aqui com muito orgulho, vestindo a camisa. E nós somos nerds, assim, de infância. Eu aprendi a programar muito cedo. O meu irmão era o mais nerd da família e eu só seguia o caminho dele. Mas o detalhe engraçado é que eu migrei de área. No meio disso tudo, eu descobri que eu sou mais de humanas. Quando eu já era adulto, já era um baita programador, que eu programava desde os 6, programava bem, né? Tem a regra que eles falam de 10 mil horas. Em 10 mil horas você aprende a fazer qualquer coisa muito bem. Eu já era um É baita verdade. programador. Quando eu descobri que eu gostava de gente, gostava de conversar, gostava de coisas mais de mundo real. E logo eu resolvi empreender e trouxe meu irmão junto para abrir a nossa primeira empresa, onde foi crescendo a coisa até que a gente fundou o Asas e graças a Deus deu muito certo. Estamos aí compartilhando um pouco da história. Legal, cara. E eu achei legal, assim, como que você começou a programar com 6 anos de idade, Diego? Legal, essa é uma boa pergunta. O meu pai, ele arrumava aqueles computadores da era anterior, que era de cartão furado, de cartão magnético. Eu e meu irmão, inclusive, eu tenho lembrança de infância de brincando de esconde-esconde dentro dessas máquinas velhas lá no porão do meu pai. E por causa disso, quando vieram os primeiros computadores que eram para ser pessoais, mas não deu muito certo, que foi um computador chamado TK-90X que ligava na TV. Existia um computador que se ligava na TV, não tinha um monitor que ligava na Já ouvi TV falar dele já. que programava em Basic. Meu pai trouxe um desse pra casa e começou a ensinar a gente, porque era um troço assim, não é tão complicado, entendeu? Tinha que ficar escrevendo lá. Vinha um livrão com um programa pronto para um joguinho, que tu ficava 4 horas escrevendo o programa, mandava rodar, e se tu não escreveu nada errado, tu tinha um joguinho pra brincar enquanto não desligasse o computador. Desligava, morria tudo, tinha que reprogramar tudo de volta. Então, Legal. foi assim. Aí ele trouxe pra casa, a gente acabou aprendendo. Como já era uma coisa natural pra gente, assim, de infância, escutar ele muito falar de computador, pra gente, o computador não era um bicho alienígena porque ele trabalhava com isso, Hum, foi meio que natural ensinar a gente. Eu lembro dele ensinando a gente, por exemplo, antes disso, ele ensinando a gente sobre número, cálculo em binário. que legal. Tipo, ele não pensa É, que alguém. coisa. Coisa de nerd, mas porque meu pai sabia isso, era nerd, então ele vinha ensinando a gente já pra esse lado, e quando a gente teve um primeiro computador, a gente aprendeu a programar, e o meu irmão ficou daí apaixonado pela coisa, e quando vieram os PCs, ele ficou, encheu o saco da família, até que compraram um computador pra gente, né? O Que PC legal. já, né? E isso vocês tinham quantos anos? O PC eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 12. E seu pai, ele era empreendedor? Assim, ele era autônomo. Era empreendedor, no conceitual é empreendedor, né? O cara que tem uma empresinha que presta serviço para um monte de empresas é empreendedor. Não é empreendedor que a gente fazia uma Uhum. empresa grande, mas ele era um autônomo na área de software. Ele representava, se eu tô lembrado, a Sharp. Na época a Sharp fazia computador, olha que engraçado. Ele representava e era o técnico especializado da Sharp no estado inteiro. Uma rápida pausa para contar para vocês sobre o patrocinador do nosso vídeo de hoje, que é o Crisp. O Crisp é uma ferramenta omnichannel que eu já venho usando há muito tempo, gosto muito dela. Eu uso essa ferramenta para fazer marketing, vendas, suporte, tudo que você imagina. Como vocês podem ver aqui dentro do Crisp, eu tenho ele plugado em todos os meus produtos. Eu tenho ele plugado no meu microsas, que é o MGM, tenho ele plugado no meu blog, tenho ele plugado na minha comunidade e nos meus infoprodutos. E um hackzinho que eu fiz, que vem me dando muito retorno mesmo, muito simples, é o seguinte: toda vez que uma pessoa entra num microsas ou num site que eu preciso saber se aquele lead quer comprar ou não quer, quais são suas objeções, quais são suas dúvidas, eu ponho esse pequeno pop-up aqui para perguntar o nome, e-mail e telefone dele, quando ele clica em comprar. Logo em seguida, usando o próprio Crisp, eu disparo uma mensagem para a pessoa falando o seguinte: sou do time do Bruno Camoto, vi que você visitou o nosso carrinho, mas não finalizou a compra. E quase 100% das pessoas me respondem aqui no Crisp, me dando um feedback sobre por que a pessoa concluiu a compra, por que ela não concluiu a compra, e eu consigo mapear todas as objeções, todas as dúvidas e todos os feedbacks que eu recebo, e eu acredito que essa é uma das melhores formas para você conseguir falar com seus leads antes de só jogar as pessoas num carrinho de checkout ou só jogar na sua página. Então, se você tem múltiplas ferramentas, vende infoprodutos, vende SaaS e precisa de uma ferramenta omnichannel ponta firme que dá para você fazer uma porrada de coisa, eu recomendo o Crisp sem pensar duas vezes. E como que nasceu esse DNA empreendedor assim de vocês? Como que nasceu o projeto do Asas e você descobriu que era o que você queria, que fazia sentido e começou todo esse projeto? Eu acho que DNA empreendedor, um lado ele vem de criação. Minha mãe já teve uma empresa, que na verdade, sim, o meu avô teve uma empresa. Eu sou aquela história do pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu virei o neto pobre da situação, que assim, o meu avô teve empresa, minha mãe, né, e os meus tios administraram e deu errado, quebraram a empresa, que a família quebrou completamente, e eu me lembro lá de eu ser rico quando tinha 5 e pobre quando tinha 7 anos, né?
basicamente. Uhum. Então, eu acho que isso traz, claro, um DNA, assim, de que empreender é algo, apesar de difícil, é um jeito muito bonito de ganhar vida, né? Então, e minha mãe criou a gente com muita liberdade, o que era raro nessa época. Por exemplo, eu nunca apanhei, nunca tomei um tapinha, nada. É difícil Legal. encontrar alguém hoje nos 40 anos que não tenha tomado um tapa quando era criança, porque a maioria das pessoas antigamente é assim que se educava, né? Mudou É. depois. Então minha mãe já criou a gente com muita liberdade na época. E isso fez a gente ter uma mente muito aberta. Eu acho que começa por aí, porque quando eu comecei a trabalhar, eu tinha meus 14 para 15 anos e eu trabalhei remoto já. Meu primeiro emprego era remoto. Eu ajudava a administrar um provedor de internet. De Minas Gerais. Uhum. Nunca conheci o dono pessoalmente, inclusive. Foi meu primeiro emprego por muitos anos e eu nunca conheci ele pessoalmente. E pensa, se era 14 para 15, eu tô com 40. Há 25 anos atrás eu trabalhava remoto. E Que aí, legal. quando eu fui entrar no mercado de trabalho um pouco mais tarde, eu fiquei assustado. Para mim foi um baque, porque eu percebi que o ambiente de trabalho era tenebroso, era terrível trabalhar em lugar presencial. A forma como as empresas gerenciavam o dia a dia, o ambiente de trabalho, era... Você começa o seguinte, eu estava em casa lá, eu estava com fome, eu ia lá, comia, voltava, pegava um prato de comida, pegava um pão e podia continuar fazendo o que eu estava fazendo, trabalhando. Ou eu estava no ambiente de trabalho, se eu chegasse com fome, porque eu não tomei o café da manhã porque eu estava com pressa, eu ia passar fome a manhã inteira e malimar o café ia ter pra me tomar no escritório daquela época, né? E eu me lembro que assim, eu olhei para aquilo e disse assim, tá muito errado isso aqui. Isso não faz sentido nenhum. Eu era mais produtivo trabalhando em casa. Eu vim pra empresa pra pegar junto, pra trabalhar melhor, né? Pô, vou trabalhar em um lugar presencial, porque daí eu vou conseguir fazer mais. E eu me sentia fazendo menos. E aí, isso eu acho que instigou muito a um momento eu chegar ao ponto de dizer, cara, se não tá bom aqui, eu não posso reclamar com o cara que fez a empresa. É dele a empresa. Eu resolver o problema então, eu vou fazer a minha. Foi daí que veio, eu acho, esse espírito muito forte nosso de, cara, a gente vai fazer um lugar massa de trabalhar, uma empresa que a gente tenha vontade de todo dia ir trabalhar. E no fim virou remoto. Engraçado, nossa empresa hoje é 100% remota, é remote first, né? Aí eu acho engraçado porque lá, aqui no fim do Asa, né, um pouquinho antes da pandemia, a gente começou a entrar no remoto, foi antes, né? Por isso que deu certo, inclusive. Eu acabei entregando aquele ambiente que eu tinha lá quando eu tinha meus 14, 15 anos, que eu olho de cara, eu era apaixonado por trabalhar, alguém resolveu me dar dinheiro pra me fazer o que eu queria fazer de graça. E aí hoje isso foi o que a gente construiu como empresa, um ambiente legal de trabalhar e de casa ainda, né? Então você começou o Asas porque você queria construir um negócio seu, pra você É, ter o o seu Asa, próprio ritmo. tem uma diferença, eu não posso dizer que eu comecei o Asas por isso, porque eu comecei minha primeira empresa, eu fiz uma fábrica de software. Nessa fábrica de Legal. software tiveram alguns spin-offs. O último spin-off, enquanto eu tava lá, foi o Asas, que eu mesmo saí da fábrica de software e fundei o Asas. Hum. Aí quando eu fundei o Asas, eu já tinha um ambiente de trabalho legal, mas não era nada remoto, nem pensava em ser remoto. Eu não tinha a menor ideia que um dia a gente ia ter uma empresa remota. Você tinha quantos anos quando você foi fundar o Asas? Eu fundei a Informan, a primeira empresa com 23, isso foi em 2008. O Asas foi fundado como CNPJ em 2013 para 2014. Eu tinha perto dos 30 anos. Legal, faz É. 10 anos. Então, aí quando eu fundei o Asas, já era um momento em que eu já sabia as coisas legais de ter um ambiente de trabalho massa para trabalhar, pessoas empolgadas, era uma coisa, era o meu dia a dia, era o padrão isso, que não é muito comum no mercado, né? Tu vê muita gente lá zumbizeira, que não gosta do que faz porque precisa de dinheiro, tá tudo certo. Uhum. Tudo certo nessas empresas, na minha empresa não, eu quero gente trabalhando com vontade, né? E aí quando eu fundei o Asas, a gente tinha o problema de receber dinheiro, porque o Asas nasceu como ideia em 2010, ainda era dentro da minha empresa anterior, que a gente criou o conceito do que seria o Asas, começamos a pensar em ajudar na parte de cobrança, porque era difícil receber dinheiro. Existia um problema de como cobrar clientes. E era tão difícil que quando chegou 2013, que a gente pegou um pouquinho de dinheiro para investir e testar a unidade de negócios Asas ainda dentro da Informan, e a gente começou a validar o negócio, a gente viu o seguinte, olha, os nossos clientes que estão procurando a gente não é só empresas de software, a gente teve pivô. Tu gosta das... Assim, até 2013 a gente pensava, o Asas é Automation for Software as a Service. Era só para empresas de software quando a gente começou. A ideia inicial, antes do pivô, era o Asas seria uma empresa para empresas de software cobrar outras empresas, automatizar esse processo. Aí a gente viu que essas empresas de software não tinham nem tanta maturidade para contratar gente. Quem tinha programador para fazer já tinha feito, quem não tinha dinheiro para investir o cara para integrar com a gente para fazer. Então, Era binária a dor. exato. A gente não conseguia. Lá em de 2010 a 2013. Aí, em Se pra 2013. pensar, foi ontem isso, né, cara? Tipo, pô, 10 anos atrás não é nada, né? Exato, exato. Mas mudou muito, né? Já evoluiu bastante. Mas aí Muito. acontece. A gente percebeu que tinha muita gente procurando a gente, querendo basicamente o seguinte, cara, me ajuda aí a gerar essas boletas, me ajuda aí a cobrar meu cliente. Empresa simples, cara, às vezes semi-alfabetizado. E o meu suporte da época que estava preparado para atender programador, ficava brabo, né? Dizia assim, cara, isso aqui não é target, pô,
tá trazendo muito mais ruído. O marketing que a gente tá fazendo tá trazendo muito mais ruído do que cliente pra gente. Aí quem via que era cliente ainda não conseguia converter por essa coisa binária. Até que o Mônica eu fiz assim, cara, mas tem tanta gente assim procurando a gente pra isso. Certo, alguém não tá resolvendo o problema deles, né? Aí a gente foi pesquisar e a gente percebeu o seguinte: basicamente, na época, já existia a dor muito clara de o processo de cobrar, e até hoje existe cobrar um saco, né? Ninguém gosta de emprestar dinheiro pra família ou pra amigo, né? Porque é muito ruim cobrar. E existia um problema extra que o acesso ao sistema financeiro pra empresa pequena era terrível. Não é ruim, era terrível. Por exemplo, pra te abrir uma conta, se tu era uma MEI, se tu era uma empresa pequena, era uma treta. Tu abriu a conta, eu quero emitir um boleto, porque o boleto tem um cuidado extra que todo mercado financeiro tem, pra garantir que não tem alguém fazendo fraude com o boleto, porque o cliente acaba pagando mais fácil por boleto. Não conseguia, nem aceitavam o MEI, não aceitava, basicamente não aceitava. Pessoa física, impossível emitir um boleto pra pessoa física. Só o rico, que daí tem um gerente lá muito, que confia no cara pro cara emitir um boleto como pessoa física, é uma raridade, né? E se tu resolvesse fazer, demorava de 30 a 45 dias o processo pra te conseguir começar a emitir um boleto pra cobrar um cliente. Aí a gente olhou pra isso e disse, cara, é óbvio que tem esse monte de gente aqui procurando a gente, e a maioria são pessoas bem simples, porque o cara que é simples é o cara que vai bater na porta do gerente, e o gerente vai dizer, cara, esquece. Vai ter que instalar um software no computador, CD ainda, né? Pô, dar um CDzão pra instalar. Era em CD, mandar um CDzão pra instalar o software de emissão de boleto. Caramba, então, cara. Era muito ruim o processo. Aí eu olhei para aquilo e disse, caramba, nós estamos ferrados, porque o Asas não era um banco. Não, ele não tinha, ele não era uma IP, não era uma conta. O Asas era um software só para controlar essa parte de SaaS e cobranças, para gerenciar ciclo de cobrança. Aí eu mesmo colhei e disse, cara, nós vamos ter que fazer um Frankenstein aqui. Vamos fazer um Frankenstein. Foi o seguinte, vamos pegar o Asas como ele foi construído nesses 3 anos. A gente modifica ele para que seja possível que sejam emitidos cobranças para o cliente final, sem que seja por API, porque o Asas é feito só para ser feito por API. Nem tinha opção de fazer por interface, para entender assim, ele é feito por programador, né? Tinha interface só para ativar o sistema. Aí, pô, trabalhamos lá 2 meses, metade de 2013, lançamos. Aí, pô, ninguém tava usando, não. É óbvio, tem 20 cadastros aqui, o cara não vai conseguir. Isso aqui não foi feito por uma pessoa simples. Bota alguém para ligar para o cliente e fazer por ele. Ajudar o cara a fazer todos os cadastros. Pô, daí a gente converteu, sei lá, 7, 8 clientes. Cara, primeiros clientes, finalmente, tem cliente entrando, né? Isso é fim de 2013. Aí eu lembro que esse fim de 2013 lá, pô, o Frankenstein começou a trazer cliente, a gente olhou um pro outro e disse, cara, tá uma merda isso aqui. Desculpa, eu falo palavrão aqui, né? A audiência não, me perdoe. de boa. Tá uma merda isso aqui. É um lixo pro usuário isso aqui. Porque é um Frankenstein feito para programador que a gente fez um puxadinho para o cara conseguir usar com um monte de cadastro para funcionar. E toda a alteração que a gente ia fazer demorava muito, porque é um sistema feito para ser ultra robusto, né, para servir grandes corporações SaaS que tem toda uma infraestrutura. Aí um dia a gente resolveu fazer o Asa Summer Camp. Isso era fim de 2013. Eu lembro que minha mãe morava numa casa bacana, que tinha uma piscina e tal. Aí eu disse, mãe, tu vai morar no meu apartamento. Eu vou ficar com a tua casa por 1 mês e eu vou levar todos os programadores para lá, nós vamos ficar programando igual uns loucos para fazer a próxima versão do Asa. Aí lá a gente tava pensando em fazer a próxima versão, a gente pegou esse cara. Vamos começar do zero, jogar fora esses 3 anos que a gente desenvolveu e fazer do zero o Asa, porque a gente sabe qual que é o problema. Agora a gente já tem cliente que tá usando, a gente sabe o que resolve, sabe qual a parte do Asa que funciona, sabe qual que é muito de porcaria que a gente fez que o cara nunca usa. Vamos fazer do zero. Aí a gente decidiu, ali, eu lembro que era 13 de dezembro de 2013, a gente disse, olha, vamos jogar fora, a gente reescreve em outra linguagem, para ter certeza que não sobra nada, e vai ser o McDonald's Drive-Thru da cobrança. O cliente entra no site, ele escolhe quem ele quer cobrar, o valor, como contata o cliente, e-mail, SMS, o contato, e ele só vai botar a senha para se cadastrar depois que ele já está criando a primeira cobrança. Cara, a gente fez e explodiu. No mesmo mês deu 40 clientes novos. Só que o sistema era tão simples, mas tão simples, que, por exemplo, assim, no primeiro mês de janeiro, eu lembro que era fim do mês, ligou alguém no suporte do, tá com bug, não tá gerando cobrança. Tá, vamos ver aqui a conta e tal, pá. Aí entendemos, ele gerou 11 cobranças. A entrada na tela dele não aparecia a 11ª, porque não só mostrava 10 na tela, não tinha como aparecer mais, não tinha rolagem, não tinha paginação. Aí eu falei pro cara assim, cara, só um momento mais, por favor. Tava o programador CTO do lado ainda, né, o Chagas. É o CEO nosso, inclusive, até hoje. Chagas, bota para esses 50 aí, não só 10. Aí programou lá, fez deploy rapidinho. Eu não teve... Atualiza a tela aí. Apareceu, voltou a funcionar, obrigado. Seu Chagas agora faz paginação, né? Então, o sistema não tinha nada, só tinha o que o cara queria. Só a entrega primária funcionando, eles comprando e eles usando. Isso mas aí foi deixa uma lição animal, muito importante, né, cara? Isso foi lindo, né, Bruno? Eu digo assim, eu fico arrepiado de contar isso, porque é lindo isso para quem tá criando produto, porque eu criei muito software na minha vida.
E geralmente tu faz um monte de coisa para um pouco funcionar e depois tu tem que gerir toda aquela porcariada. Porque tu fez um monte de coisa que não é usada e tem um usuário que usa aquele troço. Então é difícil tu gerir coisas mal feitas. E como a gente fez um troço muito pequeno que só entregava exatamente o que a gente queria, a gente depois foi construído com feedback o resto em volta. E sempre com TSAB, que daí é uma outra coisa nossa, né? Não sei se alguém, não sei se tu tá familiarizado com o termo, né? Mas a gente, Uhum. desde o começo, a gente fazia TSAB tudo que a gente ia fazer. Mas, vamos botar a nova versão do Asus contra o Frankenstein lá que eu te falei. A gente Aham, fez um teste AB. TSAB, metade dos novos clientes via o Frankenstein ainda e comprava o Frankenstein, metade comprava o novo lá que é o Drive-Thru. Quando deu uma relevância estatística, que ainda era baixa, com um pouco, mas já tinha algum número, dizia que não, dá pra ter algum grau de confiança que essa versão é melhor que essa. Mata o Frankenstein e assassina ele. Matamos o Frankenstein. E toda alteração desde 2013 para 2014 até hoje, tudo que foi feito no ASUS foi com TSAB. Não tem achismo, assim, de a gente acha que é melhor isso aqui. Beleza, a gente acha, trabalha, pesquisa, fala com o cliente, trabalha um monte, faz a hipótese, manda. Ah, não passou? Pois é, não passou, tem que refazer. Joga fora a nova versão e faz outra. E desde o primeiro dia, construindo o que os clientes pediam. E Ah, não o que você achava que era, né? é. Eu costumo brincar, né, Bruno, para fechar esse tema, assim, que eu sou apaixonado por isso, que o Asas, o nosso time de produto é incrível, fazem coisas incríveis, mas eles sofrem, são sofridos. A gente chama de produteiro, né, brincando aqui internamente. O produteiro no Asas, ele é sofrido. Por quê? Porque, cara, pensa o seguinte, tu vai lá, tu tem uma ideia, aí tu apresenta a ideia pro time, pro gestor, pô, todo mundo adora a ideia. Aí tu começa a desenvolver, aí tu faz, pô, discovery com o cliente, faz o exemplo de tela, vai com o design, desenvolve, vai pro programador. Cara, tu ficou 3 meses fazendo o troço. Aí tu lança e o cliente usa menos daí. Piora. Cara, o cara teve vontade de jogar da ponte. É, É, tem mesmo. é um assassinato de ego. É um assassinato de ego muito grande, né? Só que, claro, tem um aprendizado gigantesco rápido, porque a maioria dos lugares que tu não faz desse jeito, tu tá produzindo, tu pensa que tá acertando tudo, né? Sempre tá acertando. Ah, o marketing vendeu mais. E tu lançou o produto naquela época. Ah, ó, o produto deu certo, tá bombando aqui, ó. Não, é o marketing que vendeu mais. É o comercial que tá bem melhor. Ou o oposto, o marketing fez porcaria, piorou. E tu tá lá chorando porque, a nova versão deu pau, vamos ter que refazer. E não é. Então é a verdade muito clara, só que dói. O nosso produto sofre, assim. Especialmente quando começa com a gente, porque começa a ter essa velocidade de não, né? De deu errado, de o cliente não gostou. Eu adoro fazer isso porque o cliente ganha com isso, né? Cara, me conta um pouco mais dessa cultura que você tem de testar as coisas, assim. Porque Desde que você começou a sua história, você sempre foi muito científico, assim, nas coisas, né? Tipo, nunca, em momento algum, você falou, porque a gente imaginava, porque a gente sonhava. Você falava, não, porque a gente fez, porque a galera pedia, a gente sempre fazia teste A/B. Me conta um pouco mais de traços, assim, de experimentos que vocês faziam, de coisas que você acha bacana, assim, também compartilhar com a galera. O ego, via de regra, é um inimigo, né? De empreender. É difícil empreender quando você se apaixona muito pelo que tu faz. A gente foi desafiado no início, né, Bruno? Quando eu penso assim que eu tive que fazer um pivô para a empresa dar certo, ou seja, eu pensava que eu ia ter um cliente que era igual eu. Era muito. Pensa quão confortável era para mim, um desenvolvedor ainda em época, fazendo software para desenvolvedores usarem. Era muito confortável. Né? Quando a água bateu na cara, assim, né? Pra não dizer outro lugar, mas quando a água bateu na cara e eu tive certeza de que aquele cliente não ia dar receita o bastante para o negócio dar certo, e eu vi que tinha um cliente que eu não conhecia mesmo, essa hora eu fui desafiado ao seguinte, cara, esquece o ego, olha quem tu tá atendendo, olha pro cliente e ajuda ele, faz teu Uhum. papel como, né? Como alguém que presta serviço. Então, eu acho que essa cultura de testes, ela deriva disso de aceitar que a gente não é gênio, a gente não é mestre dos magos, né? E aí, assim, de testes, cara, tem coisas muito doidas, assim, né? Tem um teste que eu gosto de contar, por exemplo, assim, teve um teste que a gente fez, como tudo foi feito sempre com teste AB, tinham coisas que ficavam esquisitas. Por exemplo, a nossa homepage, o site inicial do Asas, era horroroso. Era horroroso. Ele não era feio, ele era horroroso. Aí, desde o início, a gente teve esse conceito muito claro, a gente entendeu que o problema não era só criar cobrança, era comunicar ao cliente final que ele tinha uma cobrança a pagar, né? No início só por SMS, depois veio o WhatsApp, por todos os meios possíveis. Tem um robô que liga, se ele não pagar hoje, tem tudo, né? Mas a gente teve muito claro lá no início que o problema ia um pouco além, né? E aí teve esse teste AB que a gente fez, que era o seguinte, a gente tinha lá tinha home, que era um vírus, praticamente era feio. Os nossos investidores diziam isso já. Parece um vírus essa home, tem que fazer ficar bonita. E o pior, como a gente fazia essa parte de comunicação pro cliente final lá, para que ele pagasse lá, por exemplo, um boleto, uma fatura, essa fatura que o cara sabe parecia um vírus também, era feio, era horroroso.
quadrado. Aí mesmo que você fez, arruma isso, pelo amor de Deus. Então, nós vamos fazer uma nova versão que vai ser matadora. Matadora. Pô, o pessoal ficou lá 2, 3 meses trabalhando, fez uma versão, ficou linda mesmo. Tipo, Uhum. passava, o conceito ficava lindo, tanto da página quanto da fatura, e testamos em separado. Aí começamos pela página. Cara, quando a gente foi testar, 20, 30% menos de conversão. Nossa, gritante a diferença. Gritante, desesperador, assim. A gente, cara, não pode ser, né, velho? Pô, tá esse troço horroroso aqui. Todo mundo concorda que parece um vírus. É muito feia a página, é muito horrorosa, né? Aí a gente, tá, o que que a gente vai fazer? Não, vamos começar a desfazer por partes e retestar. Tá, aqui tá com a alteração toda, então tá. Essa parte aqui volta pra como tava antes e roda pra testar. Não fez diferença. Tal, não fez diferença. Até que uma hora, pum, fez a diferença. A gente foi, até que descobriu. Olha que loucura o que que era o problema. O problema é o seguinte, tinha lá um botãozão no meio da tela, escrito gerar cobrança, agora, né? Um call to action gigante. Embaixo um depoimento, que passava rodando assim os depoimentos dos clientes que usaram. E em Sim. cima o cara escreveu o e-mail. Na nova versão, tinha aumentado um pouco o topo, acho que em 10 pixels. E aí, embaixo, aonde ficava o depoimento, ele não aparecia mais a ponta do depoimento. Ficava só o gera cobrança. Aí, como era uma resolução pequena da maioria, a maioria não via que existia um depoimento. Caía naquela coisa e ia embora. Nem rolava. Eram 10 Pra pixels de você problema. ver, né, cara? 10 pixels. Se é que era Coisa de 10, maluco. tá? Se eu era menos, eu vi que era nada, era muito pouco, assim, sei lá, 5, 10 pixels. Aí tu olha e diz, cara, mas como pode, né? Tanto que, é exemplo que eu sempre falo, pô, a gente tem uma cultura gigantesca de teste e sempre é testado, porque todo mundo olha e diz, cara, que saco, velho. Eu vou trocar o botãozinho de lado, que diferença que vai fazer isso aí pro usuário, né? Mas Pois faz, é, né, cara? pois é. 10, um topo que aumentou 10 pixels, sei lá, o topo aumentou 5, a fonte aumentou mais um tanto, deu 10 lá embaixo, e escondeu e, cara, não convertia 20, 30%. Imagina, é inacreditável a perda. Aí É tiramos isso, inacreditável. botamos todo o resto, aí aumentou, sei lá, em 15% a conversão. A nova versão de teste. Mas ficou meio ano pra gente fazer a nova versão da home. Perceba, meio ano pra mexer uma home, que seria pronto, sei lá, em 2 meses. Cara, mas isso é um bom ponto, assim. Você sente que você ser muito metódico com testar tudo isso não pode ter atrasado um pouco o desenvolvimento do produto? Eu Ou tenho você certeza. faria de novo, assim? Não, eu tenho certeza que atrasou, mas eu faria de novo. Sim. Qual que é o ponto? Tem muitos empreendedores, e talvez até uma coisa filosófica. Tem muitos empreendedores que têm um foco mais em curto prazo. E tem empreendedores que têm foco mais em longo prazo. Se você tem um foco em longo prazo, o que eu fiz é o melhor. Porque qual que é o ponto? No curto prazo, por exemplo, eu lançaria não em 6 meses, mas em dois a nova home. Com a nova home, talvez eu conseguiria um investidor melhor na próxima rodada, que ia ser em seguida. O investidor melhor me ajudaria mais rápido, enfiar mais dinheiro, a empresa crescer um pouco mais. Perceba, eu teria ganhos. Só que eu teria 30% a menos de conversão pro resto da vida. Só nessa funcionalidade. Agora, qual que é o ponto? No curto prazo eu ganharia, no longo eu perco. Porque se eu tenho uma metodologia que toda vez que eu lanço algo, eu tenho uma grande chance de piorar o sistema, quanto mais eu trabalho, pior fica. Aí eu vou te dar uma estatística extra, pra te ver assim, que olha a loucura da história. Foi ano passado, no anterior, a gente fez uma estimativa do ano inteiro, assim. Qual o percentual dos nossos testes ABs passaram e qual não passou? Chuta, qual foi o percentual que tu acha que passou? 12%, 15%. Não, a gente faz 10 anos, né? Passou 46. A É, gente chutei errou. baixo. Não, passou 44. A gente errou 56. Errou mais que acertou, cara. O que significa isso? Se eu não fizer nada, melhora. Concorda comigo? Se mais Uhum. da metade das vezes que eu faço algo piora, se eu não fizer nada, tá melhorando. Então, o que eu tô querendo dizer é que no longo prazo, eu garanto que eu tô sempre acumulando melhorias. Só que assim, eu vejo lá alguém lançando no mercado. Ah, vai sair a nova funcionalidade de tal. O cara lança no mercado rapidinho. Todo mundo vai dizer, pô, vocês estão demorando, né? Sim, só que o dele não vai funcionar. O meu vai. Essa é a diferença. Porque eu tenho uma garantia de que quando eu lanço, o cliente realmente usa, funciona, entrega valor. E em empreendedorismo, em negócio, no longo prazo, vou sempre longo prazo, no longo prazo, a consistência é o item mais importante de entrega. É Com aquela história, certeza. padaria, vamos pegar algo assim, vai na padoca, 10 da manhã no sábado, compra o pãozinho, tudo jóia. No outro sábado, tu vai às 10, tá fechada a padaria. Ok, tu vai em outro lugar comprar. O que tu marca na cabeça? Ih, no sábado não dá pra confiar. É, Pô, eu vou ter que comprar no sábado, tô com visita em casa. Tu vai voltar naquela padaria? Não vai, tu vai na outra. Perceba? direto. Então, a consistência ela é muito importante. E essa sinha nossa, né? Essa vontade grande de fazer coisas que realmente entreguem valor, de testar elas, de não piorar a experiência do usuário, faz com que no fim do dia a gente tenha uma consistência de entrega. E a gente acabou ficando muito reconhecido por isso. E pensa, na minha área ainda, que eu sou um quase banco, né? Uma instituição de pagamentos, cara, consistência é mais importante ainda, porque segurança
é um item muito importante no meu negócio. Então, eu não faria nem um pouco diferente, não. Eu sou muito grato, assim, ó, eu agradeço mesmo. Ó, que bom que a gente teve essa consciência e fazer desde o início um foco em consistência de entrega. Só que era Foda. duro. No início era duro. Por causa dessas coisas. Pensa assim, tudo com o investidor lá, tendo que fazer a próxima rodada de 3 meses, os atuais dizendo que a página parece um vírus, tu faz a nova versão e a nova versão converte menos. Dá vontade de chorar, né, na hora, né? Dizer, cara, que Bom, pelo menos você droga, tinha né? dados pra mostrar pra eles, né? Você podia falar, olha, gente, não dá pra você ficar tentando empurrar aqui a força porque vai prejudicar, É, né? é o que a gente fazia, mostrava a nova página, olha que página bonita que a gente tá fazendo. Só que nos testes aqui a gente tá entendendo, tem alguma coisa aqui que tá diminuindo. Fazia, né? Mas, cara, era assim, era muito sofrido. O início era mais sofrido. Mas é a história, se tu vai investir no longo prazo, tu vai se ferrar no curto prazo. Não dá pra ter tudo na vida. Tu não vai ter tudo. É, Tá investindo no longo prazo, o curto prazo vai ser mais difícil. e, cara, que canal que você tinha que trazia tantos leads nessa época, assim? Porque vocês sempre tiveram muita mentalidade de produto, né? Então eu entendi essa parte da excelência do business. Da onde vinha a distribuição? Olha, eu era o cara do marketing desde o início. Eu cuidava de marketing. É, então eu consigo lembrar bem. Eu me lembro que, claro, no início a gente trabalhou SEO, básico, né? Que a gente conseguia. Eu lembro que a gente fez alguns cheatzinhos que na época ainda funcionava. Por exemplo, assim, eu lembro que eu fiz citação nossa na Wikipédia que falava sobre SaaS. Ah, Consegui legal. enfiar a citação na época lá, era uma citação real, ajudava, né? Não tava fazendo serviço público também junto. Meu, gerava muita gente, vinha muita gente, muita gente. Então gerou, assim, tráfego pra gente gratuito. A gente fazia Google AdWords desde o início, pago. Eu digo o seguinte, eu não sei o que vai acontecer com o AI, porque o Google vai ter um certo problema com o AdWords daqui pra frente, né? Se o AI continuar do jeito que tá aí. E ele Sim. não conseguir enfiar os AdWords no meio das respostas de AI, vai ser um problema bem grande. Mas o AdWords resolvia muito bem isso de validação de produto. Então, eu acho que assim, o caminho mais importante que tanto no início era AdWords. E o AdWords já era a validação inicial de proposta, porque de escolher palavra-chave para testar, o AdWords já estava ajudando a ter aprendizado de mercado aqui. Então, Uhum. usava muito AdWords. Era AdWords e isso, esse foco assim em diversificar em vários lugares pra gente estar aparecendo. Nenhuma magia, né? É o que todo mundo, eu acho que até hoje ainda fazem, né? Não mudou muito. Tráfego pago funciona muito bem, né, cara, para SaaS no geral, assim. Hoje, talvez, né, com essas mudanças, a gente tem algumas dúvidas, mas hoje eu vejo, a gente tem uma comunidade hoje, tem cerca de 1.000 empreendedores na nossa comunidade. E a grande maioria dos empreendedores dela, hoje, eles vão de tráfego pago, assim. E eu vejo a galera batendo 500, 600k de MRR só com tráfego pago. Mas o que eu sinto que todos têm em comum quando eles crescem muito por tráfego hoje em dia é que o churn também é um pouco maior. Porque acaba vindo muito ruído, muita sujeira junto no tráfego, né? Muito curioso usando. Mas é legal essa experiência que vocês tiveram. É que daí depende do tipo de tráfego pago, né? Eu acho que o Sim. tráfego pago mais ali de fim de conversão, que é o mais AdWords, via de regra, fora de display aí no network, ainda é bem em conversão. Só que, como abriu muito espaço para quem talvez não tá tão acostumado com esse técnicas, né? Quando a gente faz, por exemplo, anúncio no AdWords, tu pode fazer de palavra-chave, de pessoa buscando lá para um conceito, quero gerar cobrança, né? Quero automatizar meu processo de cobrança. Pum, pago por isso e o cara chega no asa. Agora, eu Sim. posso pagar o seguinte, não, eu quero que quando o cara procurou por isso alguma vez na vida, se ele estiver navegando nos blogs, nos vlogs, em tudo que tiver, que apareça lá um displayzinho falando do Asas. Eles chamam de Display Network. Aí, Sim. esse é um troço que é muito mais indireto e gera um monte de gente esquisita entrando, porque o cara tá no blog que fala sobre algo que parece que é, clica no anúncio e entra. É uma loucuragem. E é onde tem mais espaço para investir, né, Bruno? Tem muito mais rede de display do que busca no próprio Google. Então, aí que tem essa dor especial. Mas quando a gente faz assim do tráfego pago, menos da busca do Google, isso ali, para mim, é o ouro que tem do Google. É o ouro de caro e é o ouro de entrega de valor também. A gente usava Sim. desde o início, acho que ali é que é o ponto principal. E o resto, claro, à medida que o startup vai crescendo, vai tendo mais necessidade, vai compondo com outras coisas e a gente aprendeu a fazer mundo real, né? Hoje o Asa investe muito mais em mundo real do que em mundo digital, por exemplo, de propaganda, né? É, eu vejo em todo aeroporto tem uma propaganda do Asas ali já, né? A gente tá quase todos, né? E assim, funciona, só que assim, é uma ciência difícil. Isso, graças a Deus, eu trouxe um gênio que me ajudou a reconstruir isso, porque e ter uma equipe incrível, porque eu era péssimo. Eu sempre digo assim, eu sou grato porque eu era ruim em marketing. Eu era um cara de produto, tecnologia, e eu era o CMO do Asa por um bom tempo, né? E isso fez o Asa ter que ser bom em produto, né? Porque se o marketing não é bom, não tem vendas, porque era tudo online, só tem um jeito, o produto vai ter que ser bom. Então, isso construiu uma raiz muito forte de empresa de entrega de valor PLG. Aí, quando veio o marketing bom, pô, aí tu soma PLG com produto bom com marketing bom,
né, explode. Você sabia desde o começo que o Asas ia ser um produto PLG, que ele ia ser... Porque quando você falou que ele ia ser simples, você já tinha pensado nisso já, Já, né? já. É uma pergunta ótima essa daí. Assim, ó, quando. Nessa época que a gente fez o pivô, inclusive, bate bem com essa história, né? Eu me lembro de ter uma conversa com os primeiros investidores, dizendo: olha, tem as empresas grandes aqui que querem usar, só que eles querem uma consultoria, querem especialização. E, cara, eu tô fazendo uma empresa para autocompra, auto-uso. Essa é a proposta do que vai ser o AS. Já naquela época já era isso. Como o Stripe era. É até hoje, né? E na época a gente dizia assim, exemplo de Stripe, Zuora, que é o exemplo que a gente tinha lá fora. Aí, os benefícios disseram, pô, mas se a empresa tá ferrada, não tá dando receita, o caixa acaba em 4 meses, vai bater na porta dos clientes, vende, faz uns projetão e bota a grana pra dentro, pô. Aí eu disse, gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Falando com os investidores na época, com medo, né? Porque a gente, né, nada, investidor grande na época, né? Aí eu disse, cara, é o seguinte, quando eu abri minha fábrica de software, eu vendia projeto. Eu vendia projeto de 200 mil, de meio milhão de reais, projetos grandes de software já. Trabalhei com grandes contas como Globo, Mastercard, na minha empresa anterior. Se for vender projeto, eu fecho o Asas e volto à empresa anterior. Lá eu vou vender projeto. A gente abriu o Asas com uma prerrogativa, é auto-uso. O cliente compra sozinho. Se eu começar a vender, eu vou destruir tudo que a gente construiu até agora de aprendizado de como fazer o cliente comprar sozinho. Não, nós vamos aprender a fazer o cara comprar sozinho. A gente erra até que acerta. E assim, é engraçado, ficou até aquecido, até meio colorido, eu acho. Eu lembro que assim, isso foi um troço assim que bateu assim forte, né? Porque a gente tinha conversado sobre isso como vontade de vida. Dizer, cara, a gente quer fazer um troço de autocompra. Não quer mais bater na porta do cara pra vender. A gente cansou de fazer isso. Não é o que a gente quer fazer como negócio. E aí, eu disse, não, tá bom. Vocês sabem o que estão fazendo, vocês acham que vai dar certo, então a gente acha que vai dar certo, sabe o que está fazendo e eu não volto atrás. É isso. Aí a gente fez o pivô e deu certo. Mas a gente tinha essa certeza, é uma prerrogativa assim muito clara. De, cara, vai ser auto-uso e é o ponto, né? Tu não consegue mudar no caminho. Isso a gente tinha consciência, que é uma coisa que as pessoas às vezes não têm, né? Se tu vai fazer uma empresa que ser auto-uso é uma coisa importante, não adianta tu querer fazer batendo para cliente comprar. Tu tem que estar ao máximo fazendo aquilo que vai ser o mais importante isso quando a empresa crescer, né? Então foi isso. Muito legal, cara, essa história. E durante esse processo inicial, assim, o que foi assim um desafio que chacoalhou muito a estrutura, assim, alguma coisa que você passou que foi assim muito decisivo para vocês chegarem onde vocês estão hoje? Porque eu acho que nesse início a vida ela te joga muita pedra assim, né, cara? O tempo inteiro assim te jogando pedra. Ainda mais quando você é um dos early users do mercado de pagamento. Então você deve ter tido, tipo assim, muitos desafios, tanto culturais, tanto de modelo de negócio, tanto. Sim, teve muito. Fazer alguns, por exemplo, assim, né? Eu me lembro que nesse primeiro ano de 2013 eu já estava falando com investidores para captar dinheiro. Eu não vou citar nomes, porque tem alguns que são famosos hoje, inclusive, mas eu me lembro de um investidor anjo que a gente foi conversar, da área de payments, de pagamento, que era da área. Que a gente falou, ó, a gente tá fazendo isso, assim, já era o pivô, apresentamos pra ele a versão nova, porque a gente já sabia que isso tava começando a dar certo ali com o Frankenstein. Aí eu me lembro que ele pegou e disse, pô, mas vocês vão fazer um negócio que você tem que ser um banco fazer isso, né? Aí eu me lembro que eu já tinha tido esse questionamento dos meus investidores. Cara, ou a gente vai ser preso, ou os bancos vão te matar. Não pode fazer negócio de banco. Daí eu me lembro que eu pensei assim, cara, como é que as empresas que gerenciam condomínio podem emitir cobrança em nome dos outros usando a carteira deles? Se a empresa que gerencia condomínio pode, eu também posso. Daí disseram, é verdade. Se a empresa que gerencia condomínio pode fazer. Porque não existia regulação. A regulação nasceu em 2013, a regulação de IPs. Foi nesse ano que, então, até ali não existia a regulação. Daí eu lembro que, beleza. Aí eu fui falar com esse investidor e pegou esse cara. Esquece. O negócio nunca vai dar certo. Acha outra coisa pra fazer. Não vai dar certo, não tem como. Isso aí é um negócio que, se você não for preso, os bancos vão matar vocês. Eles têm dinheiro infinito. Então, a gente escutava muito isso. E não existia o termo fintech nessa época. Isso é uma coisa engraçada. O termo fintech, que hoje é super conhecido, né? Eu acho que até quase popular já. Não existia o termo fintech. Então, isso era muito difícil. Era muito difícil. Porque a gente tinha que catequizar o investidor. E como a gente estava antes do tempo, isso é ruim. Então, é bom estar Precisa antes. educar o mercado, né? Cara, só que tu educa com você sendo o errado. A gente demorou muito para conseguir ter fundos de peso no Asas, conversando com todos os fundos de peso desde o início. E dando certo. Só que eu ia falar com os fundos de peso e diziam, cara, isso não existe, isso não funciona, isso não sei o quê, não sei o quê, pá. Não tem nenhuma comparação americana com o que tu tá fazendo aqui. Eu não sei, sabe? Porque era o que eles conseguiam fazer e não conhecia fintech, não existia fintech. Então, isso foi muito sofrido pra gente no início, porque
a gente falava e parecia que a gente tava falando uma língua diferente. Ninguém entendia o que a gente tava fazendo. Aí eu me lembro, teve o primeiro fundo que foi no Series A, a C Ventures. Eles investiram na gente, cara, deu certo. Putz, funcionou. Acho que eles botaram 2 milhões na época, bem no começo, né? Isso é 2014, 2015. E eu lembro muito bem que 2 anos depois eu descobri que eles não tinham a menor ideia de como funcionava o negócio. Eles não entendiam, assim, as entranhas, né? Foi assim, mesmo quando eu mostrei pra eles, assim, muito claramente, assim, numa planilha, porque eu peguei todos os números que a gente tinha e converti numa planilha que eles me pediram pra botar na planilha deles, que não tinha nada a ver com fintech, mas enfim, eu converti, mostrei isso, cara, pô, tu tem 60% de margem? Eu disse assim, sim, claro. Eu disse, pô, então é um baita negócio? Eu disse, cara, eu tenho desde o início 60% de margem, não mudou. Como tu tá concluindo agora que é um baita negócio? Tu investiu na minha empresa? Não sabia que era um baita negócio? Não sabia que... Então, só qual que é o ponto, né? É a história. O investidor no início, ele não investe no cavalo, investe no jockey. Não sei se já ouviu falar esse termo que os Uhum, investidores gostam de uhum. dizer assim. Numa corrida de cavalos tem o jockey, que é o cara que tá correndo em cima do cavalo, e tem o cavalo embaixo. Eles não investem no cavalo, investe em quem tá em cima do cavalo, quem tá manejando o cavalo. E nesses estágios iniciais, de early stage, o investidor investe no empreendedor, em quem tá fazendo. A empresa é volátil. Investe na história, no que esse cara realizou, no que tem né, de informações em volta dessa pessoa. E eles investiram porque confiaram que eu e o Piero, né, que é meu sócio e meu irmão, a gente ia conseguir fazer o que a gente estava se propondo a fazer, sem entender muito, visivelmente, sem entender muito dos números e como funcionava a coisa. Só que assim, tu não vê hoje investidor em Series A que não entenda com perfeição a vírgula da margem, perceba? Mudou muito o mercado, né? Então, assim, eu tive sorte nesse sentido. Só que qual que é o problema, assim? Pô, até pouco tempo a gente não tinha fundos grandes. A gente fez agora uma rodada gigante no passado. Foi a maior da América Latina, inclusive, né? De Quanto foi? tecnologia. Foram 820 milhões que a gente captou, né? Pô, entrou Bond, SoftBank, 23S, que é a Temasek com a Banco Votorantim daqui. Banco Votorantim não, com a família Votorantim. Então, fundos gigantescos. Só que, cara, até entrar, por exemplo, o Bradesco, que investiu na gente em 2000, fim de 2020, cara, o nosso histórico é só com fundos nacionais poucos conhecidos. Porque os bons, todos a gente bateu na porta deles, e isso aí não faz sentido. Aí quando tu já falou com o cara, encheu o saco do cara por 4 anos, aí ele descobre que o negócio funciona, ele olha pra ti e já tem um X na tua cabeça. Não, esse cara aqui nem fala com ele, não sabe o que tá fazendo. Daqui a 4 anos me enchendo o saco. Então a gente teve que quebrar uma barreira muito grande de já ser conhecido como quem tava dando errado por eles. Que coisa de maluco, né? Porque no final do dia você era um dos únicos dando certo, mas na visão da galera, tipo, você não tava. Não tava porque eles já concluíram que não tava dando certo quando eles não O entendiam modelo o de que eu tava negócio da fazendo, cabeça perceba? deles, né? E ninguém se autocritica dizendo, não, isso aí eu que entendi errado. Já formou. Então, é um problema. A gente estava antes no tempo. No fim do dia, o problema era esse. Como a gente estava antes no tempo, a gente bateu na porta do mundo quando eles não queriam que a gente batesse na porta deles. A gente virou inimigo de um monte de fundos que a gente foi conversar. Inimigo, eu digo entre aspas, né? Pô, não existe isso, né? Mas a gente passou a ser já carimbado como um cara esquisito, como um cara que deu errado muitas vezes, né? Então, é isso. É, faz Legal. parte. E, cara, como que você, ao longo do tempo, se diferenciou, assim, dos outros gators? Porque foram surgindo muitos concorrentes, foi ficando... O mercado de fintech cresceu muito, que nem você comentou, assim. E o que que você acha que foi um grande diferencial do Asas, além dessa rigidez com o produto desde o primeiro momento, né? O que você acha que te destacou mais? Cara, existe um caminho que encurta, às vezes, um caminho encurtado, que é o seguinte: você faz um negócio que tende a ter um bloco grande de clientes. É sempre difícil atender de uma maneira horizontal, e o Asas é horizontal, por isso que a gente está no tamanho que está e continua crescendo a cada 2 anos, faz vezes dois, quando não faz num ano para o outro, vezes dois, o dobro de receita de clientes, né? Clientes não, mas em receita sim. E deixa eu volta de novo a pergunta porque eu me perdi aqui. Claro. Cara, o que que você acha que foi um diferencial competitivo do Asas ao longo desses anos com vários concorrentes surgindo, né? Sim, foi surgindo vários concorrentes de peso, né? Tipo Pagar.me, veio vários gates foram surgindo, várias empresas de financeiras. E como que você acha que vocês mantiveram essa posição de vantagem competitiva, de ficar ainda entre os primeiros sempre? Boa, boa. Eu acho que tá muito ligado. Tem isso que a gente já conversou aqui sobre a gente estar focado em fazer teste e manter um sistema muito fácil de usar, muito simples para o usuário. Mas tem a ver com a gente não fugir de atender a base horizontal de clientes. Porque um caminho muito fácil para simplificar a vida de uma empresa que está começando para crescer é o seguinte: eu estou dando muito cliente de muitos tipos. Foca em um tipo. Ou foca num cliente maior, que
ele consegue ter mais dinheiro vindo do cliente com muito menos clientes convertidos. E a gente, desde o início, para te entender assim, ó, a metade da nossa base de clientes, até pouco tempo atrás, mais da metade, era pessoa física e empreendedor individual. Tipo, pessoa física, que tem um negocinho que vende mangueira de gás, batendo de porta em porta. A gente continuou entendendo que a gente tinha que investir Na base. horizontalmente. E isso era duro, né, Bruno? Porque era duro porque, coitado do cara aqui que era do marketing no início, e mais ainda de quem sabia o que estava fazendo, porque eu não sabia o que estava fazendo. Quando veio o pessoal de marketing que sabia o que estava fazendo, coitado vezes dois deles para fazer um horizontal, para brigar com o banco, praticamente. Só que, por a gente fazer isso, quando tu compara a gente com o mercado, cara, a gente tem muito mais potencial, muito mais aprendizado de clientes distintos. E a gente aprendeu uma coisa que todo mundo é, depois passou a perceber que valia dinheiro, que é o seguinte: os bancos, por exemplo, pegam, vamos lá, as grandes marcas, os grandes bancos que atendem no varejo, né? Quando eles têm que atender um cliente final, a primeira preocupação deles é: eu tenho que ter aqui uma muralha para não entrar ninguém aqui que vai passar fraude no meu banco. E eles têm uma muralha que garante que o processo, que eles são mestres nisso, que não vai entrar ninguém, que seja alguém que possa ser um fraudador. Só que nessa de não entrar ninguém, eles barram Um monte de gente. 90% dos que são bons. E a gente dominou um processo de identificar com inteligência pelo uso. Porque o cara que é muito pequeno, ele não tem nada para comprovar, né, Bruno? Pensa, Sim. pessoa física, o que o cara vai comprovar? Ele não tem IR, ele não tem olerite, ele tá vendendo mangueira de gás e porta em porta. Qual que é a comprovação do cara de que o negócio dele é lícito? Nenhuma. Não tem nenhuma quando ele entra na tua porta. Mas a forma dele trabalhar demonstra se ele é um cara lícito ou não. E a gente, desde o início, entendeu que esse é o jeito de validar e ir separando os bons dos ruins à medida que vai incrementando o risco. Então, o cara está transacionando mais valores, eu tenho que ter mais confiança nele. A gente criou um modelo de aprendizado com o cliente desde o início, baseado em, à medida que ele mais aumenta o risco, eu aumento mais o entendimento de como esse cara é ou não é confiável, baseado em comportamento. E isso fez uma diferença gigantesca, porque mesmo para empresas maiores, aí vai crescendo, ainda assim, essa barreira no início, que os bancos colocam para garantir que não passa uma empresa vai passar fraude, ela é gigante, eles perdem muito. E aí isso foi me fazendo ter um grande diferencial. Tu pega a maioria desses caras, gateways, por exemplo, tem muitos que só aceitavam limitado no início, nem aceitava MEI. Muitos, não aceitavam. No fim, depois começou a ter um monte de empresa ser fundada MEI que ainda era lista, daí foram criando seus modelos para fazer esse wall no início e aqui pegar. Eu já desde o início estava focado em eu pego comportamento e eu aprendi daí, como eu tive muita base de aprendizado de ver comportamento, de padrão de fraude, padrão de cliente bom, eu tive um diferencial competitivo gigantesco em quem que eu trago para dentro, como é que eu passo rápido, como eu faço um QIC, um processo de conhecer o cliente, né? Lá, o videozinho que tu faz quando tá cadastrando no Asa ou num banco, como é que eu faço esse processo ser o máximo fluido, sem incomodar e ao mesmo tempo ir perguntando coisas à medida que o cliente usa, que não atrapalha a jornada dele e ao mesmo tempo faz eu ter a segurança de que ele não vai ser um cara passando fraude. Perfeito. E imagino que tenha tido muito teste AB para você descobrindo. Né? Assim, é incontável, é incontável, muito, muito teste. E claro, assim, né, muito dado, né? Não sei se tu entende, porque como eu tenho muito cara pequeno, eu tive muito dado de quantia de clientes passando e fazendo, passando e fazendo, Uhum, passando e fazendo. uhum. Então, se eu tô lembrado, o número que a gente tem aqui de número de contas, que tem ativas, inclusive no Banco Central, acho que são 2 milhões de contas e poucas. A gente bateu agora 200 mil clientes ativos, que geram de receita pra gente, ativo de verdade, né? Cliente mesmo. E mais de 2 milhões de contas ativas. Ativas que é o cliente lá, que ele criou a conta e não fez nada, né? Ou fez Sim. ou não faz mais. E então a gente aprendeu muito com isso e isso virou um grande diferencial. Só que eu acho que de tudo isso ainda, investir na base é o maior diferencial, porque eu pego o cliente subindo e o cara começa pequeno e fica grande. Eu tenho cliente que começou com um cliente, tá com 10 mil clientes e usa o Asa até hoje. Tá cobrar os Que 10 mil, legal. entendeu? Cara, a gente tá caminhando pro fim e eu queria entrar numa parte mais filosófica agora um pouco, assim. Vamos lá. Então eu queria que você pudesse deixar algumas dicas e conselhos pra galera, né? Então, porra, o Asas já é uma baita de uma empresa consolidada, você já tá com uma puta carreira. Então, o que que você diria, assim, de conselho, que dicas que você dá pra galera que tá começando o seu SaaS, pra galera que tá agora começando a empreender, lançando seus primeiros negócios? O que que você Boa. deixa de recado? Eu acho que assim, uma coisa que eu repeti aqui muitas vezes, eu não vou nem ser enfadonho aqui em ficar falando muito, é que o ego é inimigo do sucesso. Então tu só consegue aprender quando tu aceita que tu tem muito a aprender. Então, humildade é uma coisa importante. Hoje não ouve muito isso, né, no empreendedorismo. A gente fala, não, o cara tem que ter desejo, gás, sonho grande. Tem que ter sonho grande, mas né,
A cabeça é nas estrelas, mas o pé é no chão. Tu tem que olhar para baixo e ver onde é que tu tá. Tem que saber quem tu é, entender a tua incompetência e as tuas incompetências, coisas que você é ruim. Tu tem que ter isso. E aí, por que que eu tô trazendo esse ponto? Porque só tem um jeito de tu descobrir o que tu é bom e o que tu é ruim, e tu ter humildade, e tu formar, inclusive, humildade. É com autoconhecimento. Soft skills. E a gente não ouve falar muito de soft skills quando a gente fala em empreendedorismo, né? Não se fala muito. Mas eu vou aqui ser chato nisso. Cara, eu investi muito, mas muito em estudar soft skills. Foi o que eu mais estudei na minha vida depois de adulto. Especialmente para entender a mim, entender os outros e conseguir ter uma comunicação boa. Eu acho que isso faz muita diferença porque o empreendedor, ele é um gestor de pessoas. Não tem como você empreender sozinho. Não tem. Você vai ter gente. A não ser que tu chegue daqui a uns 100 anos, tu tem uma IA e não precisa de ninguém, né? Não sei. Mas eu não conheço esse mundo. O mundo que eu vivo, você tem que gerenciar pessoas. A gente tem 860 colaboradores. 880. Cara, é pessoas. E soft skills é essencial. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. E o outro ponto que também é tão relevante quanto isso, que é pro outro lado, que daí é a cabeça nas estrelas, é o seguinte: tenha metas de longo prazo. Olha para onde você está indo. Aquilo que eu te falei, por exemplo, a gente quer que seja de alto uso. A gente não vai bater na porta de cliente. Sabe por que que a gente tem prerrogativa? Porque a gente quer fazer um software que vai ser usado por milhões de clientes. Essa é a meta que a gente tem de vida com esse. A gente resolveu criar o AS. É para ter milhões de clientes usando. Não é para ter 2.000, 5.000 clientes grandes. É para ter Com certeza. milhões de clientes usando. Eu quero ter muito volume. Esse é o sonho que a gente tem. O sonho grande nosso é esse. A gente olhava para frente e dizia, nós vamos fazer um banco daqui a 10 anos. Eu me lembro muito bem, em 2013, eu reunião com o investidor, e vai ser um banco daqui a 10 anos. Os caras, velho, um banco? Tu é doido? Nós vamos ser um banco, porque a gente está fazendo isso, o dinheiro passa aqui por dentro, desse jeito, tal, tal, tal. Com o tempo a gente vai ser um banco, eu vou ter milhões de usuários. Então, o sonho grande, ele tem que ser lá na frente, ele não pode ser daqui a 1, 2 anos, se tu quer fazer algo realmente grande. Agora, nada impede de você só ficar milionário. E para só ficar milionário, eu tô falando isso, é engraçado isso, né, Bruno? Porque quando você, milionário é o sonho. Não, meu sonho é empreender. Eu gosto de mudar, de fazer coisas pela humanidade. Então, o meu impacto que eu quero gerar não é um impacto pequeno, eu quero gerar um impacto gigante no mundo. Fazer um mundo melhor. Eu olho 10 anos para frente e penso onde eu quero chegar. E quando eu crio uma convicção do que eu quero fazer, eu baixo a cabeça, vejo a minha incapacidade, minha incompetência, o mínimo que eu sou agora e digo, tá, próximo passo. Próximo passo, próximo passo. Mas eu tô mirando, eu sei para onde eu tô indo. Então, olhar para frente e criar metas de longo prazo é essencial. Agora, claro, se você acha que não, eu só quero ficar rico, ganhar um dinheiro e vender meu startup, aí tu pode ter uma meta de 3, 4 anos. Também funciona. Não é nada errado nisso. São formas diferentes de empreender, né? Muito legal, cara. Muito bonito. E eu acho que é um exercício principalmente para nossa geração, assim. Eu sou da geração millennial, né? E dessa geração, a gente meio que é a transição, né? Dos beta testers, assim. De uma era analógica para uma era digital, tipo, maluca, assim, né? E a gente entrou numa era que meio que todo mundo faz freela, todo mundo era meio louco, um monte de startup nascendo, fintech, tipo, um mundo muito louco, mas a gente faz parte de um movimento que, cara, tá cada vez mudando e cada vez mais a gente tá conectado, mais ansioso, querendo as coisas mais rápido, cada vez mais tudo é para ontem. Agora com o IA, imagina, todo mundo digita meia dúzia de palavras, já a resposta na lata, é tudo rápido. Então eu acho que a mensagem que você deixa ela é muito clara e absoluta, assim, que, cara, para você empreender e jogar esse jogo, você tem que ter uma visão clara de longuíssimo prazo, entender, tipo, cara, para onde você tá olhando, as suas metas, acho isso foda, assim. E é um gentil lembrete, né, cara? Um gentil lembrete, assim. E é o tipo de coisa, né, Bruno, que vale para empreendedor e até para não empreendedor. Com certeza. E tem uma frase que eu gosto, eu já falei pra ti, né? Em 10 mil horas você vira qualquer coisa, né? Tem estudos É. que falam sobre isso, todo grande pianista tocou mais de 10 mil horas. Todo mundo que foi muito bom treinou mais de 10 mil horas do que estava fazendo. E o ponto de longo prazo é esse, porque em 2 anos tu consegue fazer bastante coisa, mas tem coisas que tu não consegue fazer em 2 anos. Agora, em 10 anos, velho, em 10 anos, você faz a SpaceX, que começou do zero e tá lançando foguete. Em 10 anos, você vira qualquer coisa. Você pode ser qualquer coisa. 10 Foda. anos é tempo para você ser foda em qualquer coisa. Só que tu tem que saber o que tu quer em 10 anos. É tão difícil assim? Não é. Só que olha o que eu quero ser. Porque aí sim você tem poder sobre a sua vida.
vale para a empresa, vale para a pessoa também, é igual, né? Muito legal, Diego. Cara, excelente conversa hoje. Muito Muito obrigado bom. por ter participado hoje do Founder to Founder. Aprendi muito e me trouxe muitas memórias gostosas, assim, do meu começo de jornada também empreendendo. Então, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, por participar. Você quer deixar algum jabá pra galera? Quer fazer alguma coisinha? Claro, 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 claro. Assim, a gente hoje já é bastante conhecido no mercado, né? Então não tem tanta coisa para falar, assim, mas claro que tem gente que às vezes não conhece. Então, o que eu posso dizer é que, primeiro, a maioria é empreendedor, tá falando de founder para founder, né? A gente está numa era em que fazer coisas no braço, manualmente, tá próximo de ser vergonha. Tá ficando assim, chegou um ponto que, cara, não tem por que você investir em coisas manuais. Então, assim, busque ferramentas, use IA do que precisar usar, mas não é só IA que tem para automatizar coisas. A gente, por exemplo, usa muito IA. O Asas tem que estar fazendo muita coisa com IA que, pô, vai revolucionar também para os nossos clientes. Mas busque ferramentas para que vocês gastem tempo com o que vocês amam. Acho que esse aqui é o ponto. Que automatizem processos na sua empresa que você não gosta, né? Eu me especializei em automatizar processos, por exemplo, de cobrança, porque eu sei que é um saco cobrar. É um saco fazer esse processo. É fácil, é um saco pagar também. Também é um saco cuidar do processo de pagamento de contas. Então, É mesmo. eu automatizei por isso. Mas o que eu tô querendo dizer é, não precisa buscar o Asas, mas busca no mercado alguém que faça coisa que você não gosta, porque empreender já é difícil, já tem muita coisa pra gente fazer. Então aquilo que pode ser automatizado, automatize, paga um pouquinho e automatiza, pra você botar toda a tua energia, o teu tempo naquilo que você ama. Isso eu acho que faz diferença na vida de todo mundo, não é só para pagamento, é pra tudo. O que tu puder automatizar, tá na era da automação. Manda ver. A era da automação. Digão, muito obrigado pelo seu tempo, irmão. Valeu demais. Pessoal, obrigado por assistir até o fim. Até o próximo Founder to Founder. Valeu, Bruno. Obrigadão, obrigado, gente. Valeu.